Vamos aqui resolver mais uma questão de probabilidade. A questão diz o seguinte: um casal planeja ter 3 filhos. Qual a probabilidade de que o casal tenha exatamente 2 filhos do sexo masculino, sendo que o primeiro filho que nasceu é do sexo feminino? Então, essa questão aqui, pessoal, trata-se de uma probabilidade condicional, né? Existe uma condição aqui que é justamente o primeiro filho ter nascido com o sexo feminino. Então, a gente vai resolver aqui pela fórmula da probabilidade condicional, mas eu vou fazer um outro videozinho mais curto, mostrando que é muito mais fácil a gente desconsiderar o evento que já ocorreu, tá bom? Então, nessa situação aqui, eu quero a probabilidade de ter 2 filhos do sexo masculino, dado que o primeiro filho que nasceu é do sexo feminino. Bom, então pela fórmula de probabilidade condicional, a gente tem o seguinte: a probabilidade de ter 2 filhos do sexo masculino, dado que o primeiro que nasceu é do sexo feminino, é dado pela probabilidade de ter 2 filhos do sexo masculino e o primeiro filho do sexo feminino. Tá? Então, a probabilidade de ter 2 filhos do sexo masculino e a probabilidade de ter o primeiro filho do sexo feminino, dividido pela probabilidade do primeiro filho ser do sexo feminino. Tá bom? Então, nesse caso, eu estou trabalhando com o meu espaço amostral aqui, considerando 3 filhos, tá bom? Então, eu preciso fazer a contagem do meu número de elementos desse espaço amostral, tá bom? Então, nessa situação aqui, olhando para nosso espaço amostral, eu posso contar o seguinte: eu tenho o primeiro filho, segundo filho, terceiro filho. Então, o primeiro filho, né? Aqui eu tenho 2 possibilidades, pode ser masculino ou feminino. Então, primeiro filho, segundo, terceiro. O segundo filho também tem 2 possibilidades, pode ser masculino ou feminino. E aqui o terceiro também eu tenho 2 possibilidades, pode ser masculino ou feminino. Então, o total de possibilidades possíveis de ter 3 filhos, nesse caso, é a multiplicação aqui das possibilidades. Então, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, eu tenho 8 possibilidades aqui. Poderia ter o primeiro masculino, né, o segundo feminino e o terceiro, por exemplo, masculino. Esse seria um dos 8 casos, tá bom? Esse elemento aqui. E aí eu vou olhar agora a probabilidade de cada uma dessas situações aqui. Tá ok? Eu vou olhar aqui agora 2 filhos do sexo masculino e o primeiro sendo do sexo feminino. Então eu vou olhar aqui essa situação específica. Então aqui eu tenho primeiro filho, segundo filho, terceiro filho. Considerando que eu estou olhando que o primeiro filho é do sexo feminino, tá bom? Então aqui é fixo. Então aqui eu só tenho uma possibilidade, porque eu estou olhando que o primeiro filho é do sexo feminino. E aí eu tenho aqui nesse caso a possibilidade aqui de ter os 2 próximos, né, do sexo masculino. Aqui terá que ser masculino, então aqui eu tenho uma possibilidade, e aqui também terá que ser masculino, então aqui eu também tenho uma possibilidade. De forma que aqui eu só tenho lá um caso, nesses 8 eu só tenho um caso onde eu tenho feminino, masculino e masculino. Tá bom? Então nesse caso aqui, essa probabilidade aqui de eu ter 2 filhos do sexo masculino e o primeiro do sexo feminino vai ser 1, tá bom? Em 8, ou seja, 1/8. Bom, aí agora eu vou olhar aqui o número de casos possíveis de eu ter o primeiro filho do sexo feminino. Então aqui eu tenho 1, subir mais um pouquinho aqui. Então aqui eu tenho 1, 2, 3. Primeiro filho, segundo filho, terceiro filho. Bom, nesse caso,
como eu quero que o primeiro filho seja do sexo feminino, então novamente aqui eu só tenho uma possibilidade. No entanto, eu estou olhando todos aqueles casos onde eu tenho o primeiro filho do sexo feminino. Então, os outros aqui podem ser masculino ou feminino, e aqui masculino ou feminino. Então, aqui eu tenho duas possibilidades e aqui também eu tenho duas. Então, o total de possibilidades, né? Aqueles casos onde eu tenho o primeiro filho do sexo feminino e os outros podem ser masculino ou feminino, são 4 casos. 4 nesses 8 aqui. Portanto, a probabilidade, né, de eu ter o primeiro filho do sexo feminino é 4/8. Portanto, aqui eu tenho que a probabilidade, né, de ter 2 filhos do sexo masculino, dado que o primeiro foi do sexo feminino, vai ser 1/8 vezes, repete a primeira fração, né, e multiplicamos pela de baixo invertida. Repete o numerador, que é uma fração, e multiplica pelo denominador, que é uma fração. Nesse caso a gente tem que multiplicar invertido. Então aqui 8/4. Tá bom? Então nesse caso eu posso aqui simplificar 8 com 8. E aqui, portanto, eu tenho 1/4. Isso nos dá, se a gente dividir, isso dá 0,25, que corresponde a 25%. Então, né, esse casal que planeja ter 3 filhos, né, então a probabilidade de ele ter, dos próximos 2 serem do sexo masculino, dado que o primeiro que nasceu é do sexo feminino, a probabilidade é de 25%, tá bom? Bom, eu vou fazer um vídeo agora mais curto, mostrando como que a gente faz de uma maneira mais simples esse probleminha aqui. Mas é importante a gente entender que aqui a gente tem uma probabilidade condicional, tá bom?